Capítulo 88 – Discussão por trás das costas. Outro homem misterioso de manto negro. Fei ouviu as palavras e ficou instintivamente chocado. A descrição do personagem misterioso, feita pelo sacerdote Zola, imediatamente lembrou a Fei sobre o mago de 4 estrelas Evans. Era idêntico ao mago Evans que, recentemente, encontrou a morte pelas mãos de Fei e ele inclusive tinha esse mesmo estilo de capa preta. Poderia haver uma conexão entre esses dois? Poderia este misterioso homem que apareceu ser um cúmplice de Evans? Fei só podia orar silenciosamente em seu coração. Seria melhor se esse cara de manto escuro não estivesse relacionado com Evans, senão isso significaria que a situação do mapa das ruínas míticas, provavelmente, já era conhecida agora por outras pessoas. Então, a gravidade desta questão ultrapassaria muito a repercussão dele ter matado o príncipe de um império de nível 4. Os detalhes do que aconteceu cuidadosamente. Me fale sobre tudo de novo. Os olhos de Fei eram como um trovão e se fixaram na cascavel careca de 2 pernas no mesmo momento em que ele disse sem qualquer espaço para argumentação. Nem mesmo a menor omissão é permitida, caso contrário você saberá as consequências. Sim, eu definitivamente não ousarei esconder nada de você, senhor. Zola continuou balançando a cabeça e bajulando com um sorriso simpático enquanto explicava toda a história do começo ao fim. Ele e Luciano ficaram em São Petersburgo por algum tempo e, mais tarde, quando ouviram dizer que o exército de armaduras negras foi derrotado, imediatamente voltaram para Chambord. Afinal, em Chambord, estes dois eram considerados 2 reis. Eles poderiam obter vento se eles quisessem vento e obter chuva se eles quisessem chuva. Mas na capital do Império Zenit, São Petersburgo, eles eram apenas pequenos eunucos sob as asas do bispo, 2 figuras insignificantes. Mas no caminho de volta, eles foram bloqueados por um homem misterioso que usava um manto negro e que apareceu de repente. O homem com o manto negro demonstrou possuir uma força enorme, de tal forma que o sacerdote de 3 estrelas e o cavaleiro de 3 estrelas não podiam competir com ele. Felizmente, este homem não tinha animosidade em relação a eles e até mesmo revelou uma notícia muito importante para Zola. Durante a batalha na ponte de pedra de Chambord, havia vestígios do uso de uma fraca magia negra necromante. A palavra fraca mencionada pelo homem de manto negro fez com que Zola e Luciano se iluminassem, pois, magia necromante era a magia mais intolerável na presença da Santa Igreja. E se os dois pudessem descobrir o que tinha acontecido e capturar os fracos necromantes, eles seriam definitivamente recompensados e a posição deles na Santa Igreja poderia subir mais um nível. Quanto às prisões indiscriminadas que eles fizeram, assim que entraram na cidade, realmente era apenas Zola exagerando a questão. Por um lado, eles estavam loucamente reunindo riquezas e, além disso, eles também sabiam que, inevitavelmente, o prestígio deles e da Santa Igreja, em Chambord, foi abalado, tendo em vista que eles não apenas não ajudaram com a defesa, quando a cidade estava sob o cerco do exército de armadura negra, mas também eles encontraram uma desculpa e escaparam da cidade. Por causa disso eles queriam restabelecer a autoridade deles e da Santa Igreja novamente. Isso era apenas para manterem seu papel dominador por muito tempo. Porém, mesmo que essa fosse a intenção da cascavel careca de 2 pernas, esse não somente era um método errado para apaziguar as pessoas, mas, mais surpreendentemente, esse método realmente havia promovido o conflito. Então, vocês dois também não sabem a identidade do homem com o manto negro. Vocês nem chegaram a ver o seu verdadeiro rosto. Depois de ouvir o relatório honesto da cascavel Zola, Fei franziu o senho e perguntou. Sim, sua honra, esse homem misterioso era realmente forte, pelo menos em torno de 4 estrelas. Luciano e eu, inicialmente, queríamos capturá-lo para lhe fazer mais algumas perguntas em detalhes, mas nós dois não conseguiríamos. Quando Zola disse isso, de repente ele ficou um pouco embaraçado e o líder dos cavaleiros, Luciano, também acenou com a cabeça ao lado. Fei abaixou a cabeça e se perdeu em pensamentos. Outro imprevisível mago de capa negra de 4 estrelas, com um passado desconhecido, havia aparecido.
Ouvir a história fez com que Fei sentisse que, de alguma forma, esse misterioso personagem estava conectado com Evas, que morreu na prisão de ferro. Isso fez com que Fei se assustasse secretamente. Ele sentiu como se ele tivesse atiçado um ninho de vespas. No entanto, ele também sentiu como se tivesse ignorado algo, ou melhor, alguém. Quando Fei estava em modo necromante, ele só usou duas habilidades, dentes e explosão de corpo, mas ambas as habilidades foram todas executas e concluídas dentro de 3 a 4 segundos. Além disso, pouco depois de usar essas habilidades, seguiu-se a destruição da ponte de pedra. Então, teoricamente, toda e qualquer evidência tinha sido afundada no selvagem rio Zoli. Ninguém tinha como descobrir, a menos que houvesse um profissional escondido observando a batalha na ponte de pedra. Se esse fosse realmente o caso, então o misterioso homem envolto em preto, mencionado por Zola, também deveria estar na cena durante a batalha. No entanto, a partir desse raciocínio, outra pergunta surgia. Se ele realmente estava na cena e viu seu suposto cúmplice, Evas, sendo preso, como ele poderia ter ignorado? Com seu poder de 4 estrelas, ele poderia ter definitivamente virado o jogo num instante. Em outras palavras, era improvável que este misterioso homem envolto em preto fosse associado de Evas. Mas, quem mais poderia ser? Vocês estão dispensados por enquanto. Fei pensou por um tempo, mas não conseguiu encontrar nenhuma pista. Então ele acenou com a mão para mandar Zola e Luciano embora. Ele hesitou por um segundo e então disse novamente: a questão sobre o necromante deve ser encerrada aqui. Vocês não precisam investigar mais. O que está envolvido desta vez não é algo que vocês dois possam imaginar. Vou cuidar pessoalmente disso. Se vocês investigarem por sua própria conta, alertarem o inimigo e estragarem o meu plano, quando a ira de sua santidade chegar, no cume do pilar de fogo da montanha divina, 2 assentos estarão reservados para vocês. Nesse momento Fei aproveitou completamente o assunto e exagerou para fortalecer o seu disfarce como membro da Santa Igreja. Desde que Zola e Luciano já confundiram que ele era uma figura importante e acima deles na hierarquia da Santa Igreja, Fei simplesmente tomou a pele de tigre e casualmente colocou em si mesmo. De acordo com o plano original de Fei, ele queria encontrar uma oportunidade para se livrar secretamente desses dois caras. Mas nesta situação, talvez manter Zola e Luciano renderia resultados mágicos mais tarde. Depois de ouvir as palavras de Fei, Zola imediatamente acenou com a cabeça, curvou-se e assegurou-lhe: sua honra, você pode ter certeza, Luciano e eu definitivamente não nos envolveremos com esse assunto no futuro. Se a sua honra tiver algum comando, sinta-se livre para nos ordenar. A Santa Igreja de Chambord está disposta a contribuir com todo o seu esforço para que sua honra alcance seus objetivos. Bem, vocês dois fizeram bem. Sobre a questão de vocês terem encontrado vestígios de magia necromante, eu irei dar crédito a vocês. Quando este caso estiver concluído, depois que terminarmos meu treino aqui e voltarmos para a sede da Santa Igreja na Montanha Divina, vocês serão recompensados. Fei primeiro os bateu com algumas varas grandes e então jogou-lhes um cativante doce. Além disso, para fingir de forma mais realista, Fei começou a se dirigir a si mesmo como nós. Zola e Luciano se alegraram ao ouvir aquelas palavras, sentindo, nesse momento, que seu futuro seria tão brilhante como jamais imaginaram. Eles reverenciaram de novo, humildemente ajoelhando-se como se fossem beijar as botas de Fei, e então alegremente saíram do salão principal do rei. Fei voltou ao seu trono pensativo. A identidade deste homem envolto em preto era demasiado misteriosa, não havendo uma única pista. Finalmente ele decidiu que ele não poderia apenas ficar pensando nisso. Ele convocou um funcionário da prisão para que viesse até o salão principal e lhe passou algumas ordens em absoluto segredo. Depois de retornarem à igreja, Zola e Luciano dispensaram todos os seguidores e discretamente chegaram a uma câmara secreta atrás do escritório da Santa Igreja. Esse é o local onde Zola e Luciano discutiam coisas importantes. Padre Zola, você tem certeza de que esse garoto Alexander, que costumava ser um idiota, é um grande membro da sede?
O líder dos cavaleiros estava realmente angustiado com aqueles cristais e pergaminhos mágicos que eles entregaram para o rei, por isso ele perguntou enquanto franzia a testa. Anteriormente, a decisão de dar presentes a Alexander partiu do padre Zola, sendo que ainda era um pouco difícil para Luciano aceitar essa jogada. Isso eu também não tenho 100% de certeza. Depois de retornar à igreja, a Cascavel Zola revelou um comportamento arrogante e superior. Ele estava na frente da estátua do Deus Pai, de costas para Luciano. A câmara secreta estava densamente iluminada por velas. As luzes das velas tremularam, e Zola desenhou uma Santa Cruz no peito e depois lentamente se virou e disse: "Mas, não se esqueça que não temos como negar o duplo anel de batalha dourado que Alexander exibiu hoje. Você também sentiu o terrível poder sagrado contido naquele anel, certo? É possível que mesmo sob o comando do bispo do Império Zenith não possamos encontrar uma força tão pura. Isso também é verdade, mas tanto você como eu sabemos, de acordo com as informações que tínhamos antes, que Alexander não era nada além de um retardado desde que nasceu. Ele foi um estúpido por quase 17 anos, então como ele poderia ser um filho favorito de Deus?" Luciano ainda estava um pouco incerto. É exatamente por isso que eu desconfio também. No entanto, pense no dia em que a Santa Igreja julgou o paladino número 1, o Cavaleiro Santo Xaling. Antes de sua fama, só porque suas pernas eram inválidas, ele também era considerado um idiota. Além disso, o divino artista marcial Maradona, com quem até mesmo sua santidade tinha que ser um pouco cortês, por muitos anos era considerado um idiota devido às suas ações malucas. No vasto e misterioso continente de Azeroth houve muitos casos como esse, então talvez Alexander estivesse fingindo ser um retardado no passado. Então, o raro olhar de horror passou pela face de Zola e ele, lentamente, continuou e disse: "Velho amigo, de repente eu tenho uma premonição terrível. Chambord parece que pode conter um segredo que não conhecemos. Talvez tenhamos tocado num assunto que não deveríamos saber. Suspeito que aquilo que Alexander disse sobre si mesmo possa ser verdade. Talvez ele realmente está executando a ordem de sua santidade e está secretamente investigando algo." Depois que Zola terminou, o rastro fugaz de frieza brilhou em seus olhos e ele ficou extremamente deprimido. Mesmo depois de conversar por tanto tempo, você também não tem certeza da verdadeira identidade de Alexander. O líder dos cavaleiros estava um pouco angustiado. Então por que não agimos depois de observarmos um pouco de longe? Você insistiu em não esperar para entregar os presentes. Que pena, aquela caixa de preciosas gemas e pergaminhos mágicos, havia até mesmo um pergaminho preto de origem misteriosa, que poderia muito provavelmente ser um raro pergaminho proibido. Você está errado. Se esperássemos, poderíamos não agir no momento certo e deixar escapar uma oportunidade de ouro. Uma vez perdido, iríamos nos arrepender para sempre.